Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo. Bom, nessa aula eu vou estar falando sobre um pouquinho do order block, vou estar explicando de maneira simplificada e objetiva, né, desmistificando na verdade, né, muitas coisas aí, na qual quem já sabe vai entender melhor e quem não sabe vai entender que vai ser impossível não entender o que é um order block, tá? Bom, vamos iniciar. Se vocês forem ver aqui, ó, aqui em cima, bom, o order block, o que é um order block? Ele é um bloco de pedidos, eu diria, aí, tá? É um ponto na qual a gente consegue rastrear aonde que as instituições estão querendo se mover no preço, entendeu? Então, um exemplo aqui, só falando aqui, tal. O que é um order block? Como é que a gente pode nomear isso, tá? O order block, ele é um nome bonitinho aí, né, que pode ser chamado, mas o order block ele pode ser tanto uma supply quanto uma demand, né, quanto um POI, quanto uma fair value, tá? Isso tudo aqui é a mesma coisa, só explicando, tá? A única diferença é que a demand ela está abaixo do preço. Ou seja, se o preço está aqui, por exemplo, e nós temos uma região de interesse aqui, no caso, isso aqui é uma demand zone, ou seja, é uma região de demanda. Região de demanda faz o preço subir. E para o preço subir, o preço tem que estar acima. E aí o preço vem, vai cair, vai bater na região de demanda e ele vai continuar subindo. Tá? Uma supply é uma região de oferta. Ou seja, nós vamos ter uma supply, o preço ele vai chegar até essa supply e ele vai continuar o seu flow baixista, né? Se for uma tendência de baixa no caso, tá? Só essa especificação, tá? Mas agora eu vou explicar o racional por trás dessa movimentação em si do preço e vou explicar como rastrear né, no gráfico também, né, no gráfico mesmo, tá? Vamos lá. Bom, o que é um order block? O order block nada mais é, como eu já expliquei, do que um ponto na qual as instituições elas querem entrar com mais contratos ou com mais dinheiro, né? Para quem não sabe, né? Quem movimenta o preço são os big players, é o homem composto, que é os caras da moeda mesmo, os caras que investem aí pesado, tá bom? E como é que a gente rastreia um order block, um POI, que é ponto de interesse e tal? POI significa ponto de interesse, tá? Como é que a gente rastreia? Bom, basicamente aqui, ó, em um mercado baixista, ou seja, o mercado ele segue quebrando estruturas de baixa, no caso aqui, né? Vamos imaginar aqui anteriormente que tinha já o preço caindo, quebrando estrutura, o preço vem aqui e quebra a estrutura. O preço ele vem aqui nesse ponto, para ele cair, ó, nós tínhamos que ter aqui nesse ponto, deixa eu só deixar um pouquinho mais, deixar em branco, abaixar aqui também a tonalidade, deixar aqui uns 30, deixa eu ver, não, 20, eita, ó, vamos supor aqui, por exemplo, ó, nós chamamos porque aqui era uma região premium dessa pernada aqui de baixa. Aí o preço vem, encontrou um ponto de interesse, um order block, né, por exemplo, ou uma supply por estar acima da região por ser uma região de interesse acima do preço, o preço vem e atua na baixa, tá? Aí aqui agora nós temos uma nova pernada. A partir dessa nova pernada nós vamos ter o que? Um order block. O que é um order block em uma tendência de baixa, tá? Explicando aqui, ó, em uma tendência de baixa, tá? Deixa eu pegar a ferramenta certinho, ó. Em uma tendência de baixa, só explicando, o order block e o preço ele vai vir quebrando estrutura. Então aqui teve quebra de estrutura, né? Vamos deixar aqui bonitinho. Cadê boss? Bom, enfim. O preço ele segue aqui, ó, quebrando estrutura. O preço vem aqui, ó, quebra estrutura, certo? O que é order block? O order block ele é o último candle contrário antes da quebra da estrutura. Ou seja, se a gente está no flow de baixa, qual que vai ser o order block? É o último candle comprador antes da quebra de estrutura. Entendeu? Ou seja, é o último candle contrário antes da quebra de estrutura. Numa tendência de baixa, qual que é a tendência? Não é de baixa? Então os candles, querendo ou não, vai ser ali vermelhos, né? Ou dependente da cor que você colocar aí. Então o que é um order block? Ele é o último candle comprador contrário antes da quebra de estrutura. No caso aqui, ó, né, vamos imaginar que aqui tem um candle desse, tá? Ou seja, eita, rapaz, o negócio não vem não. Ó, ou seja, aqui, por exemplo, aqui tem um candle comprador. Como nós estamos em região premium, né, eu não vou entrar nesse tema,
tá? Mas aqui, querendo ou não, a gente está em região prêmio, ou seja, isso já faz com que aqui seja um ponto interessante para o preço bater, né, nessa região e vir caindo. Então ele vai sempre gerando novas regiões, né, novas regiões de interesse para o preço vir caindo. Então, de forma resumida, sem muita delonga, order block na baixa é o último candle contrário à tendência vigente, que é a tendência principal, antes da quebra da estrutura. Ou seja, a gente vai vir numa tendência de baixa, ó, queda, queda, e aí nós temos um candle comprador e quebrou a estrutura. Ou seja, esse cara aqui é um ponto de interesse já. Entendeu? Felipe, o preço vai bater nele, vai respeitar? Talvez sim, talvez não. Se tiver regiões de interesse acima, talvez ele possa não respeitar, mas order block é isso, tá? Ponto de interesse aqui e queda, o preço tende a voltar nessa região de interesse e vir a cair. Aqui já no outro cenário, comprador, por exemplo, o que seria um order block aqui? É a mesma lógica. Ó, só que vai mudar a coloração em si, né, a cor em si do candle, tá? Mas enfim, ó, numa tendência de alta, ela é composta por topos e fundos ascendentes, certo? Ou seja, o que é um order block, o que é o POI, ponto de interesse de uma tendência de alta? É o último candle contrário antes da quebra da estrutura. Em uma tendência de alta, nós vamos ter candles compradores. Ou seja, o último candle vendedor contrário, no caso, que é vendedor mesmo, contrário a essa tendência de alta, ele já é o order block em si, tá? Basicamente é isso, não tem segredo, tá? Mas tem alguns outros macetes, mas essa aula aqui em específica para falar do order block. Então, só recapturando aqui, né? Deixa eu apagar aqui. O que é o order block numa tendência de baixa? Eu deixei escrito aqui, ó. Em um mercado baixista, ou seja, o flow é de baixa, o preço está fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, ó, fundo, aí tá aqui topo, ou seja, aqui tinha uma região de interesse, já que o preço bateu e rompeu, quebrou a estrutura, deixou uma nova região de interesse, bateu, rompeu, quebrou a estrutura. Aqui nós temos uma nova pernada, então nós temos uma pernada na qual o preço chegou numa região de interesse e caiu, chegou numa região de interesse e caiu, né? Deixa eu deixar aqui bonitinho para não confundir vocês, né? Um boss aqui, por exemplo. E o preço veio caindo e agora nós temos também aqui um ponto de interesse que é o último candle contrário antes da quebra da estrutura. Quebrou a estrutura, qual que é o último candle contrário? Se no mercado de baixa a gente não vai ter topos e fundos descendentes, então ó, topo abaixo de topo, fundo abaixo de topo, e cada vez que o preço vai renovando o fundo, ele querendo ou não, é uma região aqui para a gente estar trabalhando e encontrar um ponto de interesse para a gente estar vendendo. Então aqui uma nova pernada, temos uma região de interesse, para o preço vir aqui a subir nesse ponto aqui, então fazer uma nova quebra de estrutura, certo? Ou seja, esse cara aqui, ele é um ponto de interesse, para o preço bater, ó, ele vem, bate, vai fazer o choque, né? Que eu já expliquei numa das aulas aqui do YouTube, e vai rompendo, e assim, até que o preço ele mude o fluxo, né? E mude o flow aí no caso, a partir do momento que o preço perde esse último topo, que é a segurança aí do mercado de baixa, tá bom? Beleza. Aqui já nesse mercado aqui é o mesmo conceito aí, tá? Só que o oposto, o preço ele vai estar trabalhando aqui. O mercado vai estar altista, por exemplo, e a gente vai ter que ter um último ponto último ponto vendedor aí, né? O último candle vendedor contrário à tendência, né? O último candle contrário à tendência vigente, que no caso é um vendedor. Então aqui é uma região de interesse para o preço. E sem contar também que é uma região extrema para o preço fazer o quê? Vir, né? Buscar aqui para continuar fazendo sua quebra de estrutura aí. Fechou? Então basicamente é isso, tá? Agora eu vou mostrar no gráfico. Eu separei um exemplo aqui. Tá? Lembrando que aqui no YouTube não é nada tão aprofundado assim, né, como uma mentoria, por exemplo, mas é para vocês entenderem e de fato para vocês verem que no gratuito eu já estou liberando ouro, porque isso aqui nem mentoria paga, você muitas das vezes não tem isso aqui, né? E é raro você encontrar um cara que de fato domina sobre esse assunto, tá? Mas beleza, esse é o teórico, tá? Agora vamos para a prática. Bom, se a gente observar aqui, ó, né, nem precisa enxugar tanto assim como eu enxuguei aqui. Eu vou
Nem precisa, né, enxugar tanto assim, deixar tão pequeno assim como eu deixei. Mas se a gente for ver de maneira clara, a gente vê que o preço ele tá, né, no EURUSD, por exemplo, ele tá caindo. Ele tá fazendo quebra de estrutura baixista. Bom, bacana. Vamos lá embaixo, então. Eu já fiz uma certa marcação aqui. Então, querendo ou não, ó, ele fez quebra de estrutura aqui. Ó, ele tinha feito choque, fez quebra de estrutura. Fazendo quebra de estrutura aqui, eu demarquei agora aqui o meu topo, porque esse topo foi um topo forte, porque ele rompeu esse meu último fundo. E aqui agora nós temos o nosso, nós temos aí, querendo ou não, a nossa região na qual a gente vai estar operando dentro em si, tá bom? Mas enfim, Felipe, o que é o order block, como você falou? Bom, como eu expliquei de maneira teórica, o order block ele é o último candle contrário antes da quebra de estrutura, tá? Fiquem em paz. Se vocês forem praticando isso, vocês vão ter o conceito, o senso, assim, eu diria, para ganhar autoridade sobre esse assunto, beleza? Ó, o que a gente vem aqui? Quem dos vendedores, certo? Ou seja, quem dos precisos, tá? Como que o preço saiu, se movimentou após um candle comprador? Tá? O candle comprador aqui é o último candle comprado antes da quebra de estrutura, né? ou antes de uma forte movimentação baixista. A gente vê que teve um candle expressivo. Ó, força, candle forte, certo? Ou seja, cara, isso aqui é um ponto interessante para o preço. Entendeu? O preço vai respeitar? Talvez não. Mas é em questão de você entender. E aí, enfim. Aí o preço veio, ele de novo, ele veio, né, veio o candle contrário e logo após esse candle contrário, o que nós tivemos? Uma forte movimentação, ou seja, aqui é um ponto de interesse. A gente vê que é um ponto de interesse a ponto de que o preço veio, aí ele fez o choque aqui, ele veio nessa região aqui de interesse do preço, ó, bateu certinho, como vocês podem ver aqui, ó, e veio atuando na queda, certo? Felipe, mas tínhamos uma região acima. Aqui acima, o preço não veio. Exatamente, o preço pode não vir na região. Só que lembrando, as regiões de extremas, ou seja, regiões extremas, como essa aqui, que é mais está acima dessa, é mais forte. Tá bom? Então, o preço muito provável que ele possa estar gerando toda uma liquidez aqui, ó, nessa parte, nessa região, né? Toda essa região para vir buscar nesse ponto, ou até mesmo nesse, tá? Mas, enfim. Beleza? Então, order block é isso. A gente vê aqui que nós tivemos um novo range, né? Um novo range aqui, na qual o preço ele bate novamente aonde? Ele bateu no order block, que é o último candle contrário, né, antes da quebra de estrutura, bateu e teve a queda, tá? Nós temos agora uma outra região aqui acima, tá? Na qual o preço pode bater e cair. Então, de forma resumida, o order block é isso. E a gente pode refinar eles de alguma forma. Como assim, Felipe, refinar? Ó, vamos lá, de forma simples. Agora é como refinar o order block, tá? A gente pode refinar um order block. Igual exemplo, ele é o último candle contrário antes, né, de uma baixa. E no caso oposto, ele é o último candle com vendedor antes de um movimento altista, certo? Por exemplo, esse ponto aqui é um ponto de demanda do preço. Porém, o flow está de baixa. Ou seja, aqui é uma operação mais no risco. Se o flow está de baixa, é melhor, porque você vai surfando junto com a movimentação de baixa. Tá? Mas aqui também não deixa de ser um ponto de interesse. Tem indução aqui, ó, antes do POI. Então tá legal esse ponto aqui também. Tá bom? Mas enfim, como que refina um POI? Vamos supor aqui um exemplo. Ó, é o último candle contrário antes da quebra de estrutura. Mas é interessante que o próximo candle vendedor ele feche abaixo da mínima desse cara. Entendeu? Vou dar um exemplo. Ó. Nós temos a mínima desse cara aqui. Ó. Eu marquei essa região como order block, mas se vocês forem ver, o candle comprador eu não marquei. Eu marquei o candle vendedor. Por quê? Porque a gente teve uma forte movimentação após esse POI, que eu já marquei aqui, né, refinando. E logo após tivemos uma outra reação contrária à tendência vigente. E olha a expressão, olha como foi forte a movimentação após esse POI. Olha como teve candles precisos. Olha como foi uma forte movimentação, deixando um desequilíbrio no preço, um imbalance, né, que não vou entrar nesse termo hoje. Mas se a gente for ver esse candle aqui, ó, vendedor, é interessante que ele rompa o último candle comprador. E ele rompa não com pavio, mas ele rompa com o corpo. E olha como o corpo ele ficou dentro da região desse candle comprador. Ou seja,
Já que esse cara não rompeu esse aqui, eu quero ver se o próximo candle vai romper esse último candle vendedor. A gente vê que o candle fechou fora da mínima, do pavio desse candle aqui. Ou seja, esse cara se torna um order block, tá? Basicamente era isso a aula de hoje, tá? Eu falei por cima aí, mas nem tão por cima assim, eu ainda entrei mais a fundo. Tem mais outros pontos a detalhar, mas de antemão, order block é isso. Numa tendência de baixa, é o último candle contrário antes da quebra da estrutura. Então tivemos um candle contrário que veio forte movimentação depois, né? Depois tivemos um candle contrário que após ele o preço veio e atuou quebrando a estrutura, né? E aí basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula em si, tá bom? Né? E já até falando aqui, vou deixar na descrição aqui o canal do meu Instagram. Acompanha lá, tem bastante conteúdo interessante, tá? Tem bastante conteúdo interessante que eu vou estar disponibilizando lá, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem estar deixando aí na descrição, tá? E, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seu amigo aí que está na dúvida como operar análise institucional ou até mesmo análise gráfica técnica, que é o que eu tenho expertise aí, tá bom? E bora pra cima, tamo junto. E já se inscreve no canal se você não é inscrito, que vai vir bomba, né? Sempre vou estar postando coisas que de fato vão melhorar a visão gráfica de vocês, tá bom? Abraço e fiquem com Deus aí.